Esse é o vídeo 21 da série e hoje nós vamos conversar sobre tempo e organização para planejar as nossas viagens. Como é que então eu faço para planejar as minhas viagens no meio de uma vida tão corrida e tão cheia de afazeres? Olá, mais um vídeo começando aqui no canal, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu sou a Bruna e essa daqui é a série O Plano Viajante, uma série de vídeos para te mostrar que você pode sim realizar todos os seus sonhos de viagem e para isso você precisa entrar em movimento. Então, são esses os assuntos que a gente está abordando nessa série. Ao total, são 30 vídeos, então se você perdeu os vídeos anteriores a esse, depois você dá uma geral aqui no canal, clica na playlist Plano Viajante e dá uma olhada nos vídeos anteriores. Também já aproveita, faz aqui a sua inscrição para que você possa acompanhar novos vídeos, o restante dos vídeos aqui da série e possa também olhar os vídeos que não estão na playlist do Plano Viajante, porque a gente tem bastante conteúdo sobre planejamento de viagens aqui no canal. Esse é o vídeo 21 da série e hoje nós vamos conversar sobre tempo e organização para planejar as nossas viagens. Como é que então eu faço para planejar as minhas viagens no meio de uma vida tão corrida e tão cheia de afazeres? Eu sei totalmente o quanto esse negócio de arranjar tempo é uma coisa complexa e é por isso que eu não gosto daquele discurso de que tempo é uma questão de prioridade. Porque às vezes a gente tem tanta coisa que precisa ser feita que a gente não sabe por onde começar e nem sabe o que dá para deixar para depois, né? A gente fica com dificuldade de fazer essa priorização. Então é por isso que no vídeo de hoje eu quero te apresentar um plano para que você tenha mais organização e mais tempo. Porque a partir do momento que a gente então consegue ter uma rotina um pouco mais organizada, a gente consegue arranjar, né, fazer esse tempo sobrar então para que você possa encaixar o planejamento das suas viagens no seu dia a dia. E aí esse plano aqui, ele tem 3 pilares. Um deles são as atitudes. O outro pilar são as técnicas e o terceiro pilar são as ferramentas, tá? E pode ficar tranquila ou tranquilo que nada que eu vou te falar aqui é difícil ou super mirabolante, tá? É um plano relativamente simples, então, para você começar a colocar essa organização maior no teu dia a dia e fazer, arranjar esse tempo, como a gente fala entre aspas, né? Dar um jeito para ajustar e ter um pouquinho, então, mais de tempo no seu dia a dia. Aqui no nosso primeiro pilar, no pilar das atitudes, na verdade a gente tem uma mistura entre atitudes e pensamentos. Então eu gosto, na verdade, de chamar ele de atitudes barra mindset. Por quê? Porque a gente precisa trabalhar um pouquinho a nossa forma de pensar, né? De olhar para essa organização, para daí sim a gente ajustar as nossas atitudes. Por isso que esse, inclusive, é o primeiro pilar. Eu começo por ele e não pelas ferramentas e pelas técnicas, porque a gente primeiro faz, então, esses ajustes mesmo de pensamento, porque as coisas vão ficar mais fáceis assim. Então, agora eu vou olhar aqui para minha listinha no computador para não esquecer nenhum dos pontos que eu quero te falar. E aí, o primeiro deles, que tem totalmente a ver com mindset, né, com forma de pensamento, é a gente lembrar que nós não somos desorganizados, nós estamos desorganizados neste momento por alguma razão ou porque a gente ainda não aprendeu a habilidade que a gente precisa aprender para ser organizado, porque organização é isso, é uma habilidade, e habilidade é uma coisa que a gente adquire com treinamento. Então você não é desorganizado, você está, e isso pode mudar, né? Tudo que está pode deixar de estar. Então, lembre-se disso, você não é e você está, mas a gente vai corrigir isso até o final desse vídeo, assim espero. O segundo ponto aqui é a questão de fazer uma mudança de cada vez. Então, a partir do momento que você começa a trazer esses pontos de um pouco mais de organização para o seu dia a dia, vai fazendo as coisas com calma, não tenta implementar nenhum sistema mirabolante, como eu falei, inclusive o que eu vou te apresentar nesse vídeo não tem nada de mirabolante, mas caso você busque outras técnicas e outras ferramentas que eu não falei aqui, vai com calma. Porque às vezes a gente colocar uma ferramenta muito complexa, que tem muitas coisas, às vezes dá mais trabalho pra gente ajustar a nossa organização, tipo, a gente perde mais tempo planejando, organizando a nossa semana do que qualquer outra coisa, né? Então a gente tem que sempre buscar um equilíbrio. Então, vai devagar, vai botando uma coisinha de cada vez até você ver o ponto que para você é o suficiente, mais do que aquilo não tem necessidade de já estar te atendendo.
O terceiro ponto aqui, que também é um ponto bem importante para a gente trabalhar a nossa cabeça, é se permitir desacelerar. Porque, né, não somos máquinas, não somos robôs, então tem dias que a gente não vai ser super produtivo e tá tudo bem. Inclusive, isso é um ponto interessante de quando a gente faz a nossa organização da semana, que daqui a pouquinho a gente vai falar, a gente não encher tanto de coisas que a gente tem para fazer, justamente para deixar espaços para poder desacelerar quando a gente sentir necessidade. Claro que a gente tem breaks, né? A gente tem intervalos no nosso dia que já nos ajudam a desacelerar, né? Se você consegue parar no almoço e ficar um pouquinho mais tranquilo, ou consegue dar uma paradinha, por exemplo, no horário do café, ou à noite você tem um tempo para relaxar, isso já está demarcado na sua rotina. Porém, é interessante a gente não nos encher de atividades, porque aí a gente consegue desacelerar quando precisa desacelerar. Isso também não nos causa ansiedade pensando nas coisas que a gente ainda tem que fazer e que ainda não fez. Então, esse é um ponto importante também. Próximo ponto aqui, que é bem importante, é deixar o celular de lado, pelo menos por um período do tempo. Nossa, esse aqui faz uma diferença surreal na nossa vida, a gente nem percebe. Por que deixar o celular de lado? E aí aqui você pode colocar ele na gaveta da mesa onde você trabalha, ou deixar ele em um outro cômodo, ou deixar dentro da bolsa, da mochila, pelo menos por um período. Por quê? Porque a gente vai, hoje em dia, completamente de forma instintiva até o telefone, porque ele normalmente está ao nosso redor, né? Tá na nossa frente, no nosso lado, tá por perto. E a gente vai e pega nele e começa a mexer do nada. Qualquer desviada que a gente dá do que a gente estiver fazendo, a gente vai pro celular sem nem perceber. E a gente gasta um tempo absurdo nele. Porque às vezes você vai olhar um negocinho e aí você faz várias outras coisas, além de olhar aquilo que você queria olhar, ou muitas vezes nem olha o que você queria olhar. Então, este ponto aqui é fantástico, tá? Tenta deixar o seu celular pelo menos numa gaveta ou em outro cômodo. Não o dia todo, é óbvio, você vai fazer as suas pausas, vai mexer no seu telefone, tá tudo certo, não tô dizendo que não é pra você fazer isso, mas vai te ajudar bastante não ter ele no seu campo de visão. Esse é o ponto, não deixar ele no seu campo de visão, porque aí você vai desconstruindo esse hábito de pegar o celular por qualquer razão. O próximo ponto aqui da parte das atitudes é aprender a delegar. Como assim, Bruna, delegar? Delegar nada mais é do que o ato de transferir, não de transferir, mas de repassar algumas das coisas que a gente tem que fazer para outras pessoas, né? Isso é extremamente comum no nosso trabalho. E aqui pensando no nosso contexto de vida pessoal, já que a gente está falando de planejamento de viagens, é uma coisa que a gente precisa fazer na nossa vida dentro do nosso âmbito pessoal. Então, é uma coisa que você faz no final de semana ou à noite, enfim. O que você pode fazer dentro do possível? Delegar algumas das atividades, tanto referente ao planejamento da sua viagem, quanto a outras coisas. Pensando num contexto onde você não está viajando sozinho, né? Não vai viajar sozinho. Então, se tem outras pessoas que vão viajar com você, peça ajuda para que elas façam algumas etapas, explique o que você precisa, o que você quer. Nem que depois você revise o que essa pessoa essa pessoa fez, se você é um pouquinho mais controlador, digamos assim. Eu falo isso porque eu sou um pouco controladora, então se eu peço para alguém fazer alguma coisa, eu sempre vou dar uma conferida para ver se tá como eu imaginava, mas você tá distribuindo um pouco as suas atividades. Mesma coisa vale para a rotina da sua casa, né? Se você não mora sozinho, se você mora com outra pessoa, ou né, você tem uma família, enfim, se você tem como dividir algumas das atividades que pesam para você, que não deveriam ser só suas, eu te aconselho a aprender, então, a delegar essas atividades, a conversar, a pedir essa ajuda. Principalmente nós mulheres, que temos aquele complexo de Mulher Maravilha. Então, a gente sempre acha que vai dar conta de tudo. E, às vezes, a gente não pede ajuda, né? Não delega certas atividades. Então, esse é um ponto bem importante aqui na parte das atitudes. Agora, a gente vai, então, para as técnicas. E a primeira delas que eu quero falar é a técnica, na verdade, assim, não é exatamente uma técnica, né? Mas eu chamo de técnica, que é a gente fazer o nosso planejamento semanal. Por isso que eu falei que o que eu ia falar aqui no vídeo não é nada complexo de ser aplicado,
porque eu não vou te apresentar assim, ai, a gente olha para todos os objetivos do ano, aí a gente começa a traçar quais são os nossos planos, aí vamos para os objetivos menores, para o mês, para não sei. Não. A gente vai só olhar para a semana, porque um passinho de cada vez. Então, o que você vai fazer? Você pode definir um dia mais pro final da sua semana para você planejar a semana seguinte. Aí você vê o que é melhor para você. Se vai ser na sexta-feira, no final do seu dia, se vai ser no sábado, se vai ser no domingo ou se vai ser na segunda-feira de manhã, também não tem problema. Eu te digo que normalmente eu faço meu planejamento na segunda-feira de manhã cedo. A primeira coisa que eu faço antes de começar a trabalhar é organizar tudo que eu tenho que fazer na semana. E aí a forma como você pode organizar é variada. Você pode usar uma agenda, um caderno, um planner, uma folha em branco, um eletrônico, físico, o que você achar mais prático. Você pode começar fazendo uma lista, assim, direto, de tudo que você lembra e sabe que você precisa fazer. Ou você pode separar por dia de semana. Eu gosto de separar por dia de semana. Eu tenho um caderninho em branco, eu divido ele em 6 partes, faço de segunda a sexta e o sábado e o domingo ficam juntos, porque eu sempre tenho alguma coisa pra fazer no sábado e domingo, então pra mim não tem escapatória. Essa caixinha ali sempre tá na minha semana, porque eu sempre trabalho, sempre tenho coisas pra fazer no sábado e no domingo. E aí o que eu faço? E aí a minha sugestão pra você. Você olha primeiro para os seus compromissos, né? O que você tem marcado já, que você sabe que tem que fazer, ou que tem que ir em algum lugar, ou que tem alguma reunião, alguma coisa ali. Você marca já isso, cada um no seu dia. E depois você pega da sua lista de atividades, de coisas que você gostaria de fazer na semana, ou que você precisa fazer na semana, você começa a distribuir por dia. O que eu preciso fazer na segunda, o que eu vou fazer na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no fim de semana, se você for colocar alguma coisa no fim de semana. Então, quando você começa a sua semana, você olha para isso e você sabe o que você precisa fazer em cada dia e você fez uma distribuição de uma forma que não fique pesada em nenhum dos dias, que não tenha muita coisa ou menos coisa, ou num dia que você sabe que tem mais compromissos, você já coloca menos coisas. Então, esse planejamento semanal você faz dessa forma e aí você vai testando qual ferramenta fica melhor para você, qual a melhor forma de visualização, tá? Essa daqui é a primeira técnica. Depois, um segundo ponto aqui nas técnicas, então, é você ter um lugar para fazer anotações das coisas que surgirem. Porque o que é um fato na vida de todo ser humano? Você faz um planejamento, marca lá as coisas que você tem para fazer e o que acontece? Sempre aparece alguma outra coisa. Sempre. Sem exceção, sempre aparece alguma coisa que você não tinha colocado no seu planejamento. E aí é legal que você tenha, então, um lugar para, tipo, tirar as coisas da sua cabeça. Então, às vezes, você tá no supermercado e você lembra uma coisa que você tinha que fazer. Você pode anotar no bloco de notas do celular ou mandar para você mesmo uma mensagem, sei lá, no WhatsApp ou por e-mail. Você pode definir o formato que você achar melhor para você, anotar para você mesmo. E aí, de preferência, fazer essas anotações sempre no mesmo lugar. Então, se você tá na sua mesa trabalhando e você lembra de alguma coisa que você precisa fazer, mas você não vai parar para fazer ela agora, mas você lembrou que precisa, anota. De preferência sempre no mesmo lugar, porque aí vai ter um momento que você vai olhar para essa lista e vai ver o que você precisa fazer, que precisa ser nessa semana. Então, tá entrando uma nova atividade na sua semana, ou o que você pode deixar para depois, tá? E aí eu tô falando de forma genérica, porque eu tô querendo te dar realmente um plano de mais organização pro teu dia a dia. E aí você vai encaixar as coisas que você tem que fazer, mais as coisas do planejamento da sua viagem. Mas aí dessa forma você vai vendo tudo com mais clareza, vai deixando tudo mais organizado e vai otimizando o seu tempo, então, para que esse tempo sobre, para que você encaixe, então, o planejamento ali das tuas viagens. Um próximo ponto aqui nas técnicas que ajuda muito nessa otimização do tempo é a gente terminar o que a gente começa. E aqui não é num sentido filosófico de, você precisa terminar as coisas que você começa. Não, é num sentido muito prático de começar a fazer alguma coisa, vamos supor que você está fazendo uma pesquisa
da tua viagem. Você parou nesse sábado de manhã para fazer uma pesquisa, para pesquisar as hospedagens. E aí você quer pesquisar as hospedagens de pelo menos 2 cidades, foi o que você colocou na sua lista. Então, a hora que você senta e começa a fazer isso, você começa e termina. Não começa, para, sai, vai lavar roupa, toma café, volta. Por quê? Porque a gente quebra o nosso ritmo de produtividade. A gente muda de contexto. E toda vez que a gente muda de contexto, depois o nosso cérebro demora de novo para entrar naquele contexto, para entrar no ritmo de novo. Então, por isso que é bem importante a gente terminar o que a gente começa. E aí, engatando nessa técnica, tem outra técnica que é a gente quebrar as nossas tarefas, as nossas atividades em pedaços menores, para justamente diminuir um pouco essa questão de quebrar as coisas no meio, no sentido de começar uma coisa e não terminar. Por quê? Porque às vezes a gente anota uma atividade que a gente tem que fazer e quando você vai fazer ela é tão, assim, ela é mais trabalhosa, ela é mais demorada, é uma coisa que leva horas, então é difícil mesmo a gente ficar parado horas fazendo exatamente a mesma coisa. E às vezes a gente consegue então quebrar em blocos menores. Então talvez ao invés de você definir que você vai organizar a parte de hospedagens de 2 cidades, você separa, eu vou ver a parte de hospedagens dessa cidade e a parte de hospedagens dessa daqui. Então, quando eu fecho essa, eu encerrei uma tarefa. Elas não são uma coisa só, elas são 2. Para qualquer outra coisa da sua vida que você estiver organizando, se você tiver a possibilidade de quebrar, fica mais fácil. Inclusive, quando você está lá fazendo o seu planejamento semanal, se você conseguir enxergar essas quebras, você já deixa mais separadinho. Porque tem coisas que aí você vai ficar mais fácil, então, de começar e terminar. Vou te dar um exemplo, que não é de viagem, mas que tem a ver, por exemplo, com a gravação aqui dos vídeos do canal. E aí, conforme eu fui fazendo, ao longo do tempo, eu fui entendendo o quanto eu tinha que quebrar essas tarefas relacionadas aos vídeos. Então, muitas vezes não vem de primeira, mas vem quando a gente coloca a mão na massa, a gente entende o quanto dá para dividir. Aqui, por exemplo, nos vídeos, eu tenho sempre uma primeira tarefa de escrever o script do vídeo. Então, dependendo da situação, eu ainda divido essa tarefa em 2. Uma é o rascunho e a segunda tarefa é a revisão desse script, porque eu normalmente não consigo começar e terminar ele perfeito, pronto para gravar, numa única vez, pela minha forma de fazer as minhas coisas. Então, é sempre 2 tarefas, uma para fazer pelo menos um primeiro rascunho e a segunda, então, para finalizar e revisar. Aí depois tem a gravação, aí depois tem a edição do vídeo e aí depois tem liberar o vídeo no YouTube. É outra tarefa. Antes eu deixava junto com edição, editar e aí subir no YouTube e liberar. Não, elas eram coisas separadas. E ainda tem a tarefa de notificar por e-mail as pessoas ou notificar pelo Telegram, por exemplo. Então, não é só fazer o vídeo do plano viajante, entende? Tem pelo menos 5 ou 6 tarefas separadinhas que eu vou fazer em momentos diferentes, provavelmente em dias diferentes, e tá tudo bem, mas aquele pedacinho eu começo e eu termino, tá? Então, esses eram exemplos aqui que eu queria te dar. E uma última dica aqui na parte das técnicas, como uma sugestão, e aí essa é uma técnica mesmo que não foi desenvolvida por mim, ela se chama técnica Pomodoro, que é o nome dela. Ela é uma técnica que consiste em você ficar concentrado por 25 minutos e fazer 5 minutos de intervalo. Então, você pode usar o seu cronômetro do relógio, você pode usar playlists aqui no YouTube que tem sobre técnica Pomodoro, é só colocar e aí o vídeo ele já é prontinho para os ciclos de Pomodoro, de 25 minutos e 5 minutos de intervalo. Em alguns casos, né, tem adaptações já da técnica, que são ciclos de 50 minutos se concentrando e 10 minutos de intervalo, daí mais 50 minutos se concentrando, 10 de intervalo, tá? Então essa também é uma forma bem interessante da gente começar alguma coisa e
tentar terminá-la dentro daquele ciclo. Então, às vezes, para você vai fazer mais sentido usar um ciclo de 50 minutos e não um de 25, ou aquele break de 5 minutos ali no meio não vai te atrapalhar tanto, não vai fazer você perder o seu ritmo, tá? E vamos agora, então, às ferramentas, pra gente fechar este vídeo, para ele não ficar muito longo, né? Bom, quando eu tava falando do planejamento semanal, eu já te dei uma ideia de ferramenta, porque ferramenta é literalmente a coisa que você precisa para botar o plano em ação, para executar. Então, seja uma agenda, um planner, um bloco de notas, seja físico, seja eletrônico. Aí você vai testar e vai identificar qual que é o melhor para você. Você pode talvez usar o Trello, o Notion, pode ser que você use o Google Agenda ou pode ser que você use o seu caderno, tá? Então você testa para verificar o que fica melhor para você. Outro ponto aqui, e aí é específico para o mundo do planejamento de viagens, é você ter uma ferramenta para armazenar as informações da sua viagem. Eu te sugiro que seja sempre uma ferramenta eletrônica, né? Uma ferramenta que você possa acessar do seu celular ou do seu computador, melhor que possa acessar de ambos, porque aí você sempre vai ter na mão as informações sobre a sua viagem, né? Tudo que você anotou, seja o que você tenha anotado numa planilha, num documento, ou materiais que você salvou, fotos, tickets, as passagens, qualquer coisa, você organiza num lugar só, né? Cria uma pasta, vai colocando lá dentro, vai separando por outras pastas, aí essa separação você pode definir de uma forma melhor para você, mas sempre separa por viagem. Se você está organizando uma viagem para o Nordeste esse ano, é uma viagem para o Nordeste em 2021. Se você está organizando uma Eurotrip 2022, é uma pastinha Eurotrip 2022. E aí você vai fazendo essa organização. Você não precisa mais do que isso. Você não precisa mais do que a ferramenta para o planejamento e a ferramenta para você armazenar as informações da sua viagem. Aqui falando de um contexto de organização, tá? Para o planejamento em si, você aí precisa seguir uma sequência para planejar. E se você ainda não assistiu no vídeo 13 aqui da série O Plano Viajante, tem todo esse passo a passo, então que você pode seguir o passo a passo aqui do Fórmula de Viagem para você planejar então suas viagens, né? Pegar estes 8 passos, são 8 passos, e dividir as atividades que tem dentro de cada um deles aí dentro da sua rotina agora que está mais organizada. E esse plano que eu te passei aqui no vídeo, ele é um primeiro plano para você realmente ter por onde começar, né? Para você se guiar e começar a sua organização. Porque com o tempo você vai acabar criando o seu próprio sistema de organização que vai te gerar, né, um tempo mais otimizado, vai te fazer sobrar um pouco mais de tempo no seu dia a dia. Não existe nada melhor do que o nosso próprio sistema, tá? Então você usa aqui as dicas do vídeo para começar a sua organização por aí. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo de hoje, então, sobre organização e um pouquinho sobre a administração do tempo também. E se você já usa aqui alguma dessas dicas que eu dei, me conta aqui nos comentários, ou se você usa outras técnicas, organiza o seu dia a dia de um jeito diferente que funciona por aí. Compartilha aqui nos comentários, porque quem estiver assistindo pode ler e considerar alguma coisa importante ali para trazer para o seu próprio sistema, tá bom? Obrigada por ter me acompanhado aqui até o final do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo aqui da série Plano Viajante. Tchau!